Bom, vou dar as boas-vindas. Mais uma vez, obrigada pela participação. Nós vamos iniciar o terceiro encontro dessa atividade pedagógica, que é alusiva ao Dia Internacional da Mulher. E nós temos a psicóloga Karen Neto, psicóloga forense, já foi apresentada aos participantes, que hoje vai iniciar, então, a terceira aula do curso A Escuta Humanizada. E lhe passo a palavra, professora, já para conduzir os trabalhos. Um bom trabalho, uma boa aula a todos. Então, boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês em mais um dia de bastante conteúdo, onde a gente vai conversar sobre essa escuta humanizada, e também os processos de vitimização. Hoje a gente vai ouvir as vítimas, então eu peguei alguns recortes da internet de matérias, porque acho que o mais importante quando a gente fala de uma escuta especializada e humanizada é devolver a palavra à vítima. Então, eu vou começar a compartilhar a aula. Se vocês tiverem alguma contribuição, se vocês quiserem interromper, vão me avisando, né? Porque senão fica um monólogo. Perfeito. Tá. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a vitimologia. A vitimologia é essa ciência que estuda as vítimas e os processos de vitimização. Ah, ela, por muito tempo, foi associada ao direito penal, mas ela é o estudo das consequências das violações dos direitos humanos das pessoas. Ela busca um diagnóstico e uma terapêutica sobre o crime, incluindo a proteção integral da vítima. Em algumas, em algumas matérias, ela é vinculada à criminologia e em outras ela é separada. Ela engloba várias ciências, como a sociologia, o direito e a lei, as ciências médicas, a psicologia, ciências políticas, porque quando a gente está falando de vitimologia, a gente não está falando mais do binômio vítima e agressor, mas a gente está falando também do contexto, né, de todas as variáveis que envolvem o crime. Então, ela visa estabelecer um nexo entre esse binômio, né, vítima e agressor, a partir de exames de algumas variáveis, como a aproximação entre eles, a permanência numa situação de violência e uma evolução, principalmente quando a gente fala de violência contra a mulher. Ah, como eu falei anteriormente, atualmente os estudos estão concentrados no contexto em que ocorre a violência e não somente nos sujeitos, vítima e agressor, e suas características individuais, características singulares, né, relacionadas à personalidade. Um dos motivos também que está se abandonando, né, utilizar esse binômio vítima, agressor ou ofensor é justamente a estigmatização. Então, na violência doméstica, hoje a gente usa a palavra mulher em situação de violência e o homem de o autor da violência. Ainda nos processos, a gente percebe, nos inquéritos, quando vem da delegacia vítima, agressor, nas varas, né, a questão de vítima, ofensor, requerido e requerida. Essa palavra vítima, ela causa um impacto grande, porque quando né, a mulher em situação de violência pega algum papel, algum documento em relação a ela e ela lê vítima, ou mesmo quando a gente faz esse encaminhamento para rede diferenciado, onde é sinalizado a palavra vítima de um crime, né? E daí nominado, né? Vítima de violência doméstica, vítima de lesão corporal, vítima de estupro, elas acabam tendo um choque, porque é muito difícil de se reconhecer no lugar de vítima. E muitas vezes também a nomenclatura vítima não permite que elas evoluam. Né? E é importante ressaltar, elas foram vítimas naquele momento, elas podem ser vítimas, né, de outros processos que a gente vai falar dos processos de vitimização, mas elas não serão vítimas eternamente.
Aqui, quando a gente fala dos objetivos da vitimologia, a gente tem como principal a prevenção do delito, né? Identificar as medidas protetivas para evitar que ele ocorra. Por exemplo, num roubo, um crime comum, desde o policiamento no local, a iluminação, a identificação dos pontos de vulnerabilidade naquela região. A violência doméstica é um pouco diferente. A gente trabalha com a questão das campanhas de conscientização. Hoje tem, eu não trouxe, mas tem até, né? Acho que vocês já devem ter visto os violentômetros que vão falando do escalonamento da violência, né? Desde a violência psicológica até o feminicídio, para elas terem ideia. Essas campanhas que ocorrem, né, nos canais abertos, nos jornais, nas próprias instituições. Então, são essas campanhas de conscientização que vão facilitar a denúncia, né? Porque a maioria delas tem o número de contato. Por exemplo, ligue no 180, em risco iminente de vida, ligue para o 190, ligue, hoje tem o WhatsApp da Polícia Civil, também temos as delegacias online, onde a vítima pode fazer ocorrência. Alguns estados também já têm o Maria da Penha virtual, onde a própria vítima pode fazer o seu pedido de medida protetiva. E também o estudo de vitimologia ajuda a ter acesso a políticas públicas, porque sem números, sem estatísticas, a gente não consegue identificar onde são os pontos vulneráveis. Então, a gente também tem que pensar no comportamento vitimizador em relação à vítima, né? E o comportamento da vítima, aqui está o vitimizador, mas é o agressor. Então, o que leva a vítima a sofrer essa agressão, qual é o comportamento dela em relação a esse agressor, e a gente vai ver os tipos de vítima, se é facilitado ou não, que tem essas diferenças. Quando o ofensor é conhecido, é mais difícil da vítima fazer a denúncia, porque envolve os laços ou na família ou na comunidade, o próprio medo da vítima. É muito mais fácil a vítima buscar ajuda quando é um ofensor desconhecido. A gente também precisa pensar na questão da influência do comportamento da vítima para a ocorrência desse evento criminoso. E a gente vai falar ao longo dessa aula de vários tipos de comportamento. E também os fatores que levam a vítima a reagir ou não contra aquele ou aqueles que a vitimizam, ou até mesmo a acentuar essa relação de desequilíbrio. Desde a primeira aula a gente está falando que a violência de gênero é um desequilíbrio de poder. Existe uma relação de poder, onde existe um dominador e um subjugado. Então, na violência doméstica, nos estudos de vítimas, a gente analisa isso. Também, um outro objetivo da vitimologia é o diagnóstico, essa análise técnico-científica dos fatores que envolvem os delitos. Por exemplo, o local, se é na residência, se é na rua, o sexo, né, ou o gênero, a idade, nível econômico e cultural da vítima, e também os fatores relacionados ao autor. Então, desde os estudos de correlação, na área da saúde, por exemplo, se ele faz uso de álcool e drogas, se ele tem alguma doença mental, se ele possui armas. Então, são todos esses fatores que vão auxiliar no desenvolvimento de projetos para atuação sobre os elementos causais. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque não é uma relação de causa e efeito, é uma relação multicausal, né? A gente vem falando ao longo das aulas que essa relação de violência de gênero entre a vítima e o ofensor tem diversas causas em diversas áreas. E seguindo, né, dentro dos objetivos, formular uma proposta de intervenção. Então, a criação e reformulação de políticas públicas e sociais, desde atenção e reparação aos múltiplos danos econômicos, sociais, psicológicos, físicos. E na primeira aula, a gente falou da questão, né, da interdisciplinariedade entre áreas. Então, diante desses dados, cada área vai formular suas políticas públicas. Então, a área da segurança pública, a área do judiciário, a saúde e a assistência social. E a educação também. Então, pensando
na questão da história da vitimologia, né? No início era estudado o crime e o criminoso, e com o passar da história, a vítima foi sendo inserida para poder entender essa dinâmica. Então, esse historiador, o Molina, que é da Universidade de Madrid, ele fez um estudo sobre as fases históricas e como que a vítima, né, ela foi sendo vista dentro do processo. Então, a gente tem uma fase onde existia um protagonismo da vítima, né, que se chama fase de ouro, onde o relato da vítima era o mais importante, e também essa reparação e punição, ela era feita a partir da atitude da própria vítima. A vítima processava. Também foi uma fase onde ele denominou de vingança privada. E a gente, até hoje, né, convive com o mito que a vítima quer vingança, e a gente vê muito isso, né, nos tribunais de júri, como teses de defesa que a vingança não é justiça. Daí a gente vai para uma segunda fase, que é a neutralização. Ou seja, diante dessa resposta emocional da vítima, dessa justiça a qualquer custo, a justiça se insere, então o Estado se responsabiliza pelo conflito. É o Estado que dá uma resposta. E a vítima, então, ela deixa de ser protagonista no processo e ela passa a ser um objeto de prova do processo. Então, ela não é mais uma participante, né? Quem processa o agressor é o Ministério Público, que é o dono da ação, né? E a gente vai para um terceiro período, né? Que começou depois da Segunda Guerra Mundial no mundo, mas no Brasil ele está ficando mais evidente agora. Inclusive tem a recomendação, né, do Conselho Nacional do Ministério Público para desenvolver programas de direito das vítimas. É importante salientar que o direito das vítimas não é um retorno à vingança. Se mantém os direitos do réu, mas também se promove a participação ativa dessa vítima no processo. E também, historicamente, é importante que a gente nomeie alguns mitos. O mito em relação à neutralidade, né? Então, essa questão que a vítima espera, a vítima sempre vai esperar que a justiça seja feita, mas a justiça não é neutra, ela é uma ciência social, ela vai ser influenciada pela cultura, pelo local, costumes, leis vigentes, condições particulares de cada um dos indivíduos envolvidos no delito. E a gente percebe, assim, diferentes decisões em diferentes comarcas. Isso também tem relação com esse mito da neutralidade, porque a justiça também dá uma resposta social. Então, em alguns crimes, o réu fica preso mais tempo, em outros se observa outras, se tenta outras condições antes da prisão. Então, tudo isso está vinculado a esse caldo cultural onde a gente é emergido, onde a gente vivencia, e ele vai se refletir também nas decisões judiciais. E outro mito importante, né, a ser desmistificado é a questão da objetividade. Não se terá, embora muitos processos se exija a questão do nexo causal, da motivação para o crime, o nexo causal também está ali nas agravantes dos crimes, mas a gente sempre faz uma análise multicausal. Então, principalmente para quem atua na parte de perícias, a gente costuma apresentar nos nossos documentos uma análise do contexto anterior e posterior, e fica a critério do juiz essa questão do nexo de causalidade. Quando ele é muito evidente, se assinala, mas a decisão é sempre do juiz. Então também é importante, quando a gente fala desse mito que aconteceu determinado crime, vai ter determinada consequência sempre, ela não é verdadeira, e a decisão tem que ser sempre do juiz. A gente leva as informações, então o processo é para o livre convencimento do juiz. Então, quanto mais informações o processo tiver, mais informações o juiz vai ter em relação a esse nexo de causalidade, dele estar convencido que aquela violência gerou aquelas consequências. Então,
adentrando para o perfil das vítimas, a gente vai trabalhar com outros mitos, né? E aqui eu trouxe alguns recortes de falas de vítimas, porque se a gente está falando em escutar vítimas, eu acho que essas falas são importantes. Por exemplo, a questão da vítima ideal, que ela é considerada a vítima inocente, a vítima que não tem participação nenhuma no crime. Por exemplo, um estupro por desconhecido a caminho do trabalho. Então, a vítima ela não se colocou naquela situação, né? Ela estava vivenciando a vida dela e de repente ela foi interpelada por um agressor. E aqui, para ilustrar a questão da vítima ideal, eu trouxe alguns depoimentos de uma vítima numa entrevista do ZH, né? E depois, quando a gente falar de trauma, a gente vai ouvir o depoimento dele inteiro. Mas o jornalista perguntou então para essa vítima: a senhora pensou que ia morrer? E ela responde: pensei várias vezes. A todo momento dizia: o senhor não precisa disso, não faz isso, toma minhas coisas. Ele deixou eu ver o rosto dele. Estava dizendo que ia me matar. Jogou meus pertences para o pátio da casa, começou a empurrar, dar socos. Tentei tirar a faca dele. Comecei a gritar. E como conseguiu escapar com vida? Comecei a empurrar ele. Virei, olhei para o rosto dele e disse: não vou morrer, não quero morrer. Ele me mandou virar o rosto e eu disse: não vou. Até que ele falou: é teu dia de sorte, vou levar só tuas coisas, mas se tu abrir a boca, vai morrer. Aí me xingou, deu um pontapé, pegou meu celular, cartão, dinheiro e meu casaco. Puxou R$ 10, amassou, tocou em mim e disse: ó, para te ir embora. Fiquei olhando para ele, chorando. Ele disse: fica aí, se tentar fugir, vou te matar. Então, aqui a gente já vê a questão da subjugação, do domínio, onde depois que ele estupra ela, ele joga R$ 10 e diz assim: toma, né, para te ir embora. Onde ele está dizendo que quem tem o domínio da situação é ele. O jornalista prossegue. E depois, o que aconteceu? Fiquei de costas para ele, no chão. Ele colocou meu casaco e saiu. Quando fui levantar, ele voltou e disse: o que que tu tá fazendo? Eu falei para ele: nada, nada. Vou sentar aqui. Voltei e sentei no chão. Quando ele saiu, fiquei um tempo ali. Não conseguia levantar, meio tonta. Então, fiz a volta, gritando e batendo nas paredes da casa. Pensei que poderia ter alguém, tinha uma luz acesa, mas não tinha. Comecei a gritar na rua. A impressão que tinha é que ele ia vir atrás de mim. Fui em direção ao posto e entrei no café. Ali tive toda a assistência. Então, eu acho que eu já falei para vocês desse caso, né? Foi um caso, aquele do estupro de desconhecido, onde ele era um estuprador em série e ele saiu ah, por causa de um recurso humanitário na época do Covid. E essa vítima, então, ela foi estuprada, era um domingo à tarde, né? No caminho do trabalho, ela era manicure, como tinha toda a questão da crise, ela não estava trabalhando no salão, ela estava fazendo atendimentos domiciliares, então diminuiu a renda, ela precisava ir trabalhar. Foi num parque de Porto Alegre, numa área nobre, né? Então ela desceu do ônibus e estava olhando o celular. E ele começou a seguir ela, ela não percebeu. Quando chegaram num determinado a parte do caminho, ele atacou ela com uma faca e levou ela para um terreno baldio, né, perto desse parque. E essa vítima, então, daquele dia dela conta, né, a história, eu acho que ele recortou algumas partes, que inclusive quando ela sai buscar ajuda, ela sai sem roupa. E na rua ela pedia, ela batia na porta dos carros e dizia: me ajuda, me ajuda. E as pessoas faziam sinal que não, com a mão, não baixavam o vidro e diziam: tem um posto na esquina, tem um posto na esquina. E quando ela chegou no posto, então ela encontrou a brigada militar. Essa, ah, daí voltando para os nossos perfis de vítimas, essa é considerada a vítima ideal, inocente. Então, ela tentou reagir, ela é uma mulher trabalhadora, ela
é uma mulher que estava buscando sustento, ela não tinha, né? Então ela estava totalmente vestida, ela estava de calça de brim, de casaco, era inverno, estava chovendo, guarda-chuva. Daí a gente vai, então, na justiça, se espera isso, que quando uma vítima vai depor, que ela conte sobre o seu crime, exatamente isso. Eu reagi, eu busquei ajuda da polícia, quase que imediatamente que ocorre o crime. Daí a gente vai para outros perfis de vítimas, e a gente tem nesse mesmo bloco a vítima que é considerada menos culpada que o agressor. Então, que ela vivenciou esse crime por ignorância. Ela é considerada a vítima descuidada, que de alguma forma contribui para esse evento, seja frequentando lugares perigosos, seja falando sobre o seu patrimônio, né? Ou num local ermo, por exemplo, se essa vítima que a gente viu o depoimento, se ela estivesse andando num parque de noite, ela seria considerada uma vítima menos culpada. Ela se colocou em risco, né? Ela estava naquele local ermo. E muitas vezes ela é questionada, mas o que tu estava fazendo naquele lugar? Assim como, a gente vai ver agora, logo em seguida, um depoimento de um estupro de vulnerável, o Boa Noite Cinderela, né? Porque a mulher estava bebendo na festa. Então, ela é menos culpada que o agressor, mas ela não é considerada totalmente inocente como a primeira vítima. Era formado, então ele estava ainda estudando outras coisas, então acreditei que fosse uma pessoa do bem, né? E não era. E não era. Os dois estavam em um bar quando tudo aconteceu. Nesse momento eu tinha encontrado uma amiga minha no ambiente e ele queria muito colocar gelo na minha bebida. E eu não queria o gelo. Então, nesse momento, ele simplesmente pegou o meu copo e saiu, ele sumiu, enquanto eu conversava com minha amiga. Aí, em 10 minutos, ele voltou com o copo junto com o gelo e eu bebi a tal bebida, que era cerveja, e não mudou nada no sabor. Então, eu acho que eu, quando gravei, deu a interrupção e eu subi o vídeo errado. Então, a gente vê esse vídeo, então eu vou contar a história para vocês do Boa Noite Cinderela dessa moça. Então, ela estava em uma festa, ela achou o rapaz de confiança, ela estava bebendo uma cerveja, ele insistiu em colocar um gelo, logo em seguida que ela tomou, ela começou a passar mal e deu um apagão. Daí ele levou ela, tá? Retirou ela da festa e ela começou a ter reminiscências. Então ela se lembra que estava num posto de gasolina, ela pede para ir no banheiro e ela, né, já percebe que tem algo errado. E quando ela sai do banheiro, ela corre no posto, nessa conveniência tinha na conveniência tinha uma viatura e ela abraça o policial. E nisso que ela abraça o policial, ele percebe que tem algo errado. O ofensor, então, esse Boa Noite Cinderela acabou não se consumando, né? Então o ofensor fugiu do local e ela foi levada para o hospital pelos policiais que desconfiaram pelo estado dela. Ela relatou, então, para a jornalista que o tom de voz dela era normal, não era alterado, mas que eles foram olhar as pupilas e fizeram o exame toxicológico. No mesmo vídeo que depois não, né, eu disponibilizo para vocês no espaço, pessoal, tem uma farmacêutica, então ela fala dos tipos de droga, que é um crime comum, e que eles costumam colocar 3 tipos de droga: um anestésico, uma droga de cirurgia, e o mais comum hoje é usar uma droga que se usa de anestesia de animais, de cirurgia, né, de cachorros e cavalos. E a vítima, o efeito, então, dessa droga começa em 10 minutos e ela faz qualquer coisa que mandarem para ela. Então, ela pode colocar a senha do celular dela, pode colocar a senha do banco, ela pode ser estuprada e ela vai ter reminiscências. Então, essa droga, como qualquer anestésico cirúrgico, ele tem um tempo de ação. E logo em seguida, assim que termina o tempo de ação, né, desse comprimido, a vítima começa a lembrar
né? Começa a voltar ao normal, um pouco estranha, não se lembra direito, percebe que tem alguma coisa errada. Então, essa vítima é considerada uma vítima por ignorância. E a gente vai ter mais 3 tipos de vítimas, né? Que delas vão ser consideradas tão ou mais culpadas que o agressor. Então, a gente tem a vítima tão culpada quanto o agressor, né? Porque o crime não teria ocorrido sem a ajuda dessa vítima. Então, ela contribuiu para esse crime em algum grau. E eu coloquei como exemplo o estelionato sentimental, né? A gente tem o filme, né? A série do golpista do Tinder, mas é bem comum de mulheres que enviam dinheiro, né, ou para os seus parceiros, ou para pessoas desconhecidas, e também a questão da pornografia de vingança. Então, ela se permitiu ser filmada tendo relações sexuais, ou ela enviou nudes para aquela pessoa. Então, ela também, dentro desse perfil de vítimas, ela pode ser considerada tão culpada quanto o agressor. A gente tem um outro perfil, que é a vítima provocadora. Então, ela provoca de forma voluntária ou imprudente, ela colabora com o ânimo do criminoso do agente. Sem sua contribuição, o crime não teria ocorrido. Por exemplo, a vítima que xinga o agressor, a vítima que segue o agressor para pegar alguma traição, a vítima que ameaça depredar o carro, né, do seu parceiro. Então, essa é considerada uma vítima provocadora, né? Ela irritou tanto o homem que ele teve uma reação contra ela. E a gente tem um quinto tipo, que é a vítima agressora, né, que está simulando ou imaginando a agressão. Então, ela é uma suposta pseudo-vítima que acaba justificando a legítima defesa do seu agressor. Então, é a vítima que agride primeiro, e acho que é sempre importante avaliar a proporcionalidade, porque às vezes ela dá um empurrão, ela dá um tapa e ela recebe uma facada, ela recebe, né, uma lesão corporal grave. Eu separei exemplos, tá, dos 3 tipos. Aqui também no quinto tipo a gente pode colocar a falsa denúncia, né? Então, a denunciação caluniosa. Eu quero lembrar que é um número muito pequeno de vítimas que vai na delegacia fazer a falsa denúncia. A gente tem uma estatística, né, que nos estupros, daí eu vou falar aqui do Rio Grande do Sul, é onde eu conheço mais. Então, a perícia criminal aqui do Rio Grande do Sul, ela tem uma estatística de falsas denúncias de abuso sexual contra crianças de menos de 15%. Então, a gente percebe que ainda o número de vítimas é muito maior do que o número de pessoas que simulam alguma agressão. Então, é sempre importante ressaltar isso, porque a gente vê nas redes sociais todo um movimento de questionamento da Lei Maria da Penha, da Lei dos Direitos das Mulheres, que as mulheres usam isso como armas contra os homens, mas na verdade é um número muito pequeno de vítimas. E mesmo nos processos que a vítima não conseguiu provar que foi vítima, não quer dizer que aquela violência não ocorreu. Né, ela não tem provas, tanto que nesses casos, né, o inquérito é arquivado por falta de provas, ou depois se torna um processo, o juiz não teve convicção daquilo, mas não quer dizer que aquela pessoa é inocente, principalmente quando a gente fala de crimes que ocorrem no contexto íntimo, no contexto privado de um lar. Então, a gente vai para o primeiro exemplo da vítima tão culpada quanto o agressor. Essa administradora de empresas se divorciou em novembro de 2020 e entrou em um aplicativo de relacionamentos para conhecer pessoas novas. Lá, ela encontrou um homem identificado como Jack, que a apresentou o mercado das criptomoedas. Para a primeira aplicação, indicou uma corretora conhecida no mercado e o resultado foi lucrativo. Após ganhar a confiança de Aline, indicou outra corretora e ela aplicou uma boa quantia online. Quando decidiu sacar o dinheiro, os problemas começaram. Tinham taxas também e eram altíssimas. A primeira taxa que eles exigiram foi de R$40 mil.
No total, assim, você sabe? É 600 mil. A situação enfrentada pela Aline tem nome: estelionato sentimental. Esse assunto veio à tona no início deste ano com o documentário O Golpista do Tinder, que conta a história de um criminoso israelense que se passa por um magnata do ramo dos diamantes para conquistar mulheres na internet e aplicar golpes. $20,000, $30,000, $140,000. No Brasil, 4 em cada 10 mulheres foram vítimas de algum golpe através de pessoas conhecidas em aplicativos, segundo uma pesquisa sobre o mercado consumidor. Foi a partir de... Então, a gente vê um crime novo, né, que ele ainda não é tipificado dentro da Lei Maria da Penha, ele é um estelionato, então ele muitos deles são julgados em várias criminais comuns, mas ele tem todo o aspecto, né, todo o contexto da violência de gênero, de utilizar a boa-fé da mulher, utilizar do sentimento que tem. Então eles passam semanas, meses conversando com aquelas mulheres. Aqui na Delegacia de Porto Alegre eu atendi alguns casos, tá? Que eles... Depois ela foi atrás do IP, e não era, né, esse IP não estava no Brasil, mas que elas mandavam dinheiro, que eles diziam que eles estavam vindo para o Brasil, então eles precisavam de ajuda, que foram presos no aeroporto pela Polícia Federal, daí entrava em contato alguém com o logo da Polícia Federal, dizendo, olha, tem que pagar... dizer um valor de fiança, vou te enviar o boleto, e elas acabavam pagando, acabavam transferindo dinheiro, depois eles pediam mais dinheiro, dele dizia assim, eu não posso te mandar mensagem, eles não deixam eu falar contigo, enfim, e foi mais de uma, e eu acabei saindo da delegacia, então não sei o resultado da investigação, né, se todos foram o mesmo, mas o modus operandi era o mesmo. E muitas delas apaixonadas, não, mas eu vi ele, eu conversei com ele por vídeo, teve um que era australiano e teve outro que era britânico. Então, a gente vê que existe também um padrão, e essa vítima é a vítima que se coloca em risco, né? Que se ela não tivesse dado dinheiro, não teria ocorrido o crime. E agora a gente vai falar das outras duas vítimas, né? Da vítima provocadora. O caso foi na tarde de terça-feira em Brasília, na região do Gama. Imagens registradas por vizinhos do casal mostram o momento em que a mulher começa a golpear o carro enquanto xinga o homem. A janela do carro foi destruída, o farol e o para-brisa também. Muito exaltada, a mulher pedia para que a suposta amante aparecesse. O homem chegou a descer, mas logo depois voltou para o apartamento. Então, aqui tem a notícia da mulher destrói o carro, né? Não teve o resto da notícia, então não sei se ele agrediu essa mulher, mas eu queria usar como exemplo, porque isso acontece muito. A gente da psicologia, nós costumamos dizer que o carro é um objeto fálico, um objeto de poder para o homem. Então a mulher pode arranhar ele inteiro, mas não arranha o carro dele. E muitas das brigas começam assim. E a mulher, para poder atingir o que é mais importante para esse homem, ela acaba jogando pedra no carro, ela risca, ela escreve com batom. Então, isso gera uma reação. E, inclusive, nos depoimentos de ofensores, eu já atendi casos de lesão corporal grave, que era justamente, ele justificava. Olha o que ela fez com o meu carro. Ela poderia ter feito qualquer coisa, até comigo, mas não com o meu carro. Então, eles sentem que, a partir do momento que ela destrói o carro deles, ela está destruindo um objeto de poder para eles. Então, isso dá o direito deles destruírem alguma coisa delas ou destruírem elas, que nesse caso foi a face, tá? Ele bateu muito no rosto dela. E mesmo na delegacia, ele chegou muito convicto que ele estava certo. E a gente tem um exemplo seguinte, né, que é a questão da proporcionalidade também de uma vítima provocadora.
sobre legítima defesa, quando o homem sofre uma injustiça da mulher e se defende. Eu falei sobre a proporcionalidade. Eu quero saber se vocês entendem que isso foi proporcional. Comentem aqui nos comentários que eu quero saber. Então, esse é um exemplo comum nos casos de violência, inclusive, quando aparecem essas comprovações, eu já vi mulheres perdendo medida protetiva, porque foi do entendimento do juiz que ela provocou a briga, né? E se a gente pensar em analisar a situação a partir da perspectiva de gênero, essa mulher está em desigualdade com esse homem, ela é mais vulnerável, né? Ela tem menor força física. Então, também é importante a gente analisar esses fatores. Muitas mulheres relatam que elas tiveram a reação, que elas levam muitos anos para ter uma reação, então elas seguem apanhando, 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 e no dia que elas reagem, elas acabam ou apanhando mais ainda, ou elas acabam muitas vezes agredindo de forma até letal, né, o seu agressor, como uma forma de responder a essa violência, como uma forma de dar um limite. Então, também é bem comum esse relato da reação quando eles começam a agredir os filhos, e elas dizem, comigo ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode fazer nada com meu filho. Eu tomei a atitude de vir na delegacia porque ele começou a bater no meu filho, porque já não é mais entre nós. Então também tem esses aspectos, e também é bem comum quando elas dizem nos próprios depoimentos, não, eu agredia ele também. Então, quando a gente vai colocar perspectiva de gênero no relato, a gente tem que ver por que ela agredia ele, em que situações, por que ele agredia ela, em que situações. Então, poder fazer a escuta dos dois lados, porque muitas vezes se existe como convenção, se ela agrediu primeiro, ela não é a vítima. E falando da questão das denunciações caluniosas, então teve essa notícia do final do ano passado, que a ex-mulher de um deputado gaúcho vira ré por extorsão e falsa acusação. Então, ela registrou que ele agrediu ela numa festa, mas ele tinha vários prints dizendo que ela estava exigindo dinheiro para não ir à polícia. Então, eles estavam num processo de separação e a gente percebe daí os conflitos. Vamos analisar a situação inteira. O que aconteceu nessa situação com esse deputado? Ele pediu a separação e a mulher se recusou a sair do apartamento. E eles começaram a brigar e ele levou, né, a nova namorada dele no apartamento que era dele. Então, essa questão de levar muito tempo para tentar um acordo ou judicializar. Muitos homens também procuram, principalmente quando tem eventos públicos. Por exemplo, nos 21 dias de ativismo sempre tem em todo o país eventos interinstitucionais que vai Patrulha Maria da Penha, Brigada Polícia, Ministério Público, né, os TVIDs dos Tribunais de Justiça, enfim. E, por incrível que pareça, existe uma grande quantidade de homens que vão buscar informação, e eles chegam perguntando assim, tá, mas eu apanhava, eu acho injusto, porque eu estou respondendo um processo de Maria da Penha, sendo que ela me agredia. Qual é a minha proteção? Então, também quando a gente fala em violência contra a mulher, nos casos para evitar as denunciações caluniosas, também que o homem, quando ele se sente perseguido, que ele faça o registro. E quando a gente pensa, por que o homem não faz o registro que está sofrendo violência, que é perseguido pela mulher? A gente também tem os estereótipos de gênero, né? Como que esse homem vai chegar numa delegacia e dizer que ele é vítima? Né? Que ele apanha da mulher, vão rir da cara dele, mas é muito importante. Teve um caso também que eu me lembro de um homem dentro desses contextos, tá, de segurança e justiça, eu não vou nomear, mas que ele disse assim,
nossa, eu terminei com ela foi lá e subornou o porteiro para entrar no prédio, para entrar no meu apartamento. E eu disse assim, eu te recomendo que tu faça esse registro, até porque, né, por trabalhar em contexto de justiça e segurança, era uma pessoa que usava arma, né, que ele tinha o porte de arma e que a arma fazia parte do trabalho dele. Até para não ocorrer um acidente de um dia ela invadir a tua casa, tu não perceber, não saber que é ela, e ocorrer um acidente mais grave, ou mesmo tu se descontrolar. Ele pensa, bah, mas que vergonha, imagina meus colegas sabendo que a mulher é louca e, tipo assim, tá me perseguindo, tá tentando me prejudicar no trabalho, né, tá subornando todo mundo ao meu redor. Então, isso também é importante fazer essa escuta, porque muitas vezes as pessoas não nos relatam toda a situação no primeiro momento, e depois, no final, eu vou falar sobre, né, as técnicas de entrevista, elas precisam sentir confiança. Então, essa questão da disponibilidade de poder fazer a escuta, tanto da suposta vítima quanto do suposto agressor, porque sempre vão ter detalhes que vão completar esse quebra-cabeça contextual, porque não é tão objetivo quanto se espera. Aqui a gente fala também da questão dos níveis de vitimização. A gente tem a vitimização primária, que é o impacto que o indivíduo sofre em relação ao crime, né? Então, ele pode ser o impacto físico, o impacto emocional, o impacto financeiro, o sujeito pode, né, necessitar mudar o estilo de vida. Então, tudo que acontece com essa pessoa a gente chama de vitimização primária. Daí a gente segue para vitimização secundária. Então, é em relação o indivíduo e o Estado. O tratamento dado pelo sistema de justiça criminal e o sistema de segurança pública também. Então, é esse o processo de revitimização, e nos slides seguintes eu vou falar um pouquinho melhor para vocês das revitimizações que podem ocorrer nas mulheres no contexto judicial. E também pensando a questão, existe um terceiro nível de vitimização, que é a vitimização terciária, que vai envolver o indivíduo, a família e a comunidade, que é em relação ao estigma, né, e a exclusão social. Então, ela vai reverberar os efeitos na comunidade, a estigmatização pelo crime sofrido. Então, a vitimização primária, acho que a gente falou na aula anterior, muito, né, sobre os diversos tipos de violência e o impacto dessas violências. A gente começou a falar, né, então, na questão da violência institucional, da revitimização, e a gente vai abordar especificamente em relação à mulher nos próximos slides, e a questão da vitimização terciária, que acontece, por exemplo, quando o vizinho sabe que a mulher é vítima de violência e ele não liga mais para a polícia, né? Ele diz, não, essa mulher gosta de apanhar. Nos casos, às vezes, né, a gente diz assim, não, porque esse casal é desequilibrado, né? Eles surtam. Então, começa a haver uma exclusão. E a gente também precisa falar nas vítimas indiretas, né? Que as vítimas indiretas também sofrem a questão da vitimização, tanto primária, por testemunhar a violência, né, principalmente de filhos, e a vitimização terciária, porque muitas vezes essas crianças são excluídas, né, na escola, quando sabem, ele é filho de fulano de tal que bate na mulher, né, ele é filho do vizinho que bate na mulher, ou né, ele é filho do pedófilo que tem na rua. Então, a gente também precisa pensar em alternativas, tanto para as vítimas diretas, quanto para as vítimas indiretas. E já tem estudos que as vítimas indiretas sofrem o mesmo dano que a vítima direta. Por exemplo, já atendi, né, um caso de uma violência, ou já uma senhora, acho que ela tinha 20 ou 30 anos de casada, de 25 a 30 anos de casada, e que ela vai na delegacia
né, e diz assim, olha, eu não sofro violência física, eu sofro violência moral, ele me xinga, mas eu já tô cansada, porque eu trabalho, eu chego em casa, eu faço a comida, eu tenho que estar com a casa pronta, eu tenho que estar com os filhos, e agora os meus filhos estão adolescentes, e eu não posso ter um terceiro filho, então eu quero uma medida protetiva. E daí eu começo a perguntar sobre os filhos, daí eu disse, quantos anos teus filhos têm, o que eles fazem? Daí ela diz assim, olha, minha filha tem depressão, e ela tinha 13 anos, daí eu disse assim, ela tem depressão, mas me conta um pouquinho mais do contexto dela, até disse assim, não, porque ela se automutila, né? Ela tá sempre se cortando, daí eu perguntei assim, e esses episódios onde ela se corta, ela presenciou alguma briga de vocês? O que acontece antes? E daí ela disse assim, parou e ela disse assim, sabe que eu acho que tu tem razão? Daí ela começou a pensar, não, eu acho que toda vez, e ela não tinha feito essa associação, que cada vez que a filha testemunhava uma agressão verbal, e eram agressões bem fortes, né, com termos chulos, enfim, e depois ele também direcionava essas agressões verbais para a filha, ela se cortava. E dela disse assim, mas eu não tô certa que eu quero me separar, eu quero que ele pare, eu quero que ele tome um susto, que é muito comum as mulheres procurarem o sistema, principalmente de segurança, querendo dar um susto, e quando chega no sistema de justiça, elas voltam atrás, né? Porque elas não querem que ele sofra consequências daquele ato. Mas daí a gente foi conversando e ela encaminhei, né, a menina então para o atendimento psiquiátrico e psicológico, e ela disse assim, eu não tinha imaginado que o que ele fazia provocava tanto dano na minha filha, e agora eu não tenho mais escolha, eu preciso me separar dele. Então também, esse rompimento desse ciclo, ele acontece muitas vezes devido às vítimas indiretas. Daí falando em relação à vitimização secundária que acontece por agentes estatais. E que eu acho que essa parte também interessa a vocês, e interessa a gente pensar essa vitimização dentro do processo. Então, a gente tem a lei, né, então, da violência institucional, da Mariana Ferrer, e aqui tem, acho que a maioria das pessoas se lembram, mas aqui tem um recorte, né, então, do tipo de violência que ela sofreu, e eu vou ler para vocês. Então, o advogado, né, do ofensor, ele diz, eu jamais seria uma filha do teu nível. Peço a Deus que meu filho não encontre uma mulher como você. Essa foto foi saída de um site de um fotógrafo, onde a única foto chupando o dedinho é essa aqui, e composições ginecológicas. E a vítima responde, mas eu estou de roupa, não tem nada demais nessa foto. E o advogado prossegue, porque você apaga essas fotos, Mariana. Não adianta vir com esse teu choro dissimulado, falso e essa lábia de crocodilo. E a vítima responde, excelentíssimo, eu estou implorando por respeito. Nem os acusados de assassinato são tratados do jeito que eu estou sendo tratada. Pelo amor de Deus, o que é isso? Eu sou uma pessoa ilibada, nunca cometi crime contra ninguém. Então, aqui, esse é um recorte, né, do que as mulheres sofrem com os estereótipos de gênero nos ambientes. Isso não é restrito ao processo, tá? Imagino que vocês leiam, né, nos processos, petições, onde tem questionamentos sobre a mulher exatamente desses. E uma mãe faria isso, essa mãe não é protetiva, ela é promíscua, e sei lá, coloca uma foto da mulher bebendo vinho. Então, tem diversos casos onde a gente percebe os estereótipos de gênero enfatizados em relação à mulher. Então, o comportamento dela, a aparência dela, as decisões dela. Então, o homem, ele pode ir num bar no final de semana que ele não está com os filhos, mas a mulher não pode, né? Se ela for, ela não é uma boa mãe. Se ela for, ela é uma promíscua. Então, é importante, né? Hoje, então, já existe a lei que coíbe, onde o juiz, ele
tem esse papel, né, de proteger a vítima e não permitir interferências desse tipo, mas é sempre bom a gente reforçar. A gente também tem, como questão da violência institucional contra a mulher, a questão da condução coercitiva da vítima de violência doméstica. Então, esse é um artigo que eu vou disponibilizar para vocês, tá? É da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, onde a autora, que é uma desembargadora, ela sustenta, então, a questão que a condução coercitiva da vítima é uma revitimização secundária, porque não se observou a vulnerabilidade que ela se encontra. Então, a gente também precisa pensar por que aquela vítima não foi, né? Se ela não foi porque ela tem medo do ofensor, se ela não foi porque ela está num processo traumático, onde ela não quer mais falar sobre o que aconteceu, se ela não foi porque ela já reestruturou a sua vida, e daí a desembargadora coloca, né, daí nas legislações internacionais que justificam a questão da não condução coercitiva da vítima, embora seja validado no Código de Processo Penal. Então, ela ressalta a questão dos direitos humanos, né, a Lei Maria da Penha, os direitos humanos, o direito ao esquecimento e o direito ao silêncio. Nesse artigo, eu não recortei aqui, mas daí tem, sabe, as leis, jurisprudências que ela se baseou para dizer que conduzir coercitivamente uma mulher é revitimizá-la. No Fonabid, que teve em Porto Alegre no ano passado, foi falado muito a questão, né, de convidar a vítima, não obrigar, às vezes, né, de ir ao oficial. E aqui também foi bom eu ter falado disso, eu não coloquei ali, a importância do treinamento, principalmente de oficiais de justiça, né? Porque muitas vezes a forma que eles abordam a vítima, a forma que eles entregam as petições ou que não entregam, porque muitas vezes tem vítimas que não vão na audiência de conciliação ou numa primeira audiência, ou não vão na audiência porque elas não sabem. Então, o processo muitas vezes é extinto ou também tem casos de vítimas que não vão depor na delegacia e de vítimas, elas passam a rés, né? Elas são depois colocadas, elas fazem um primeiro depoimento e não vão, né, num segundo depoimento, e elas acabam muitas vezes até sendo indiciadas. Oficiais de justiça, então, que não entregam, ou oficiais de justiça que não olham a questão da perspectiva de gênero e que não percebem coisas estranhas. Eu vou relatar um exemplo que eu até conversei, né, na primeira aula com uma juíza, acho que ela é de Chapecó, não sei se ela está na aula, que eu falei de um caso que eu atendi que me chamou a atenção, porque, né, era um caso de violência doméstica, então ela tinha pedido uma medida protetiva, ela tinha ganhado o afastamento, eles eram casados, ela preferiu sair de casa, então optou, ele ficou com a casa, e ela pede para o oficial de justiça daí no dia, e ela relata que é um sofrimento, porque se demora muito para marcar a retirada dos bens, dos pertences, e ela estava sem roupa nenhuma, nem ela e nem a filha, enfim. Daí no dia o oficial de justiça vai até a casa junto com ela e ela pede, né, para retirar as joias dela do cofre. E o oficial se remete ao ofensor: doutor, ela pode tirar as joias do cofre? Ele disse assim: sim, ela pode. Quando o oficial abre o cofre, esse ofensor, ele tinha cerca de R$1 milhão dentro do cofre. O oficial de justiça, em nenhum momento, ele não desconfiou a fonte daquele dinheiro, porque também não é comum ninguém ter uma quantidade de dinheiro guardado dentro do cofre, essa quantidade de dinheiro. Ele não desconfiou e ele ainda subjugou essa mulher. Depois, quando a gente começou a conversar, depois de mais de uma entrevista, então eu atendi ela mais de uma vez, dela relata, né, que esse dinheiro era proveniente de lavagem de dinheiro, e ela começa a trazer vários aspectos que ela não tinha
né, relatado ainda. Mas ela tem muito medo, ela diz assim, não, eu tenho muito medo de falar isso, que isso pode se reverter contra mim, até porque, né, eu sabia e nunca denunciei. Inclusive, o advogado dela foi contra ela denunciar isso, foi contra, inclusive, ela me contar da questão da quantidade de dinheiro, da questão que ele transferia os bens, então ele passava para nomes de terceiros, ele tinha várias fazendas em nomes de laranja. Então são casos assim, né, a gente percebe a transversalidade da justiça. Ele foi um caso que foi julgado, né, na justiça estadual, e a partir do momento que eu questiono a questão do desequilíbrio de gênero, do dinheiro do cofre, ele também tinha uma coleção de violinos importados, né, que são raros, caríssimos, obras de arte que não eram condizentes com a profissão que ele tinha. E daí eu questiono isso, e a juíza daí da parte estadual também tinha uma associação com o nazismo, né, tipo assim, apologia ao nazismo, fotos com suásticas, enfim, dele, de outras pessoas, que era um grupo, e a partir do momento, e ela acabou fornecendo, né, uma foto, ela disse, eu vou mostrar para ti, daí eu disse, olha, eu acho que é importante tu trazer todas essas questões para o processo, porque o juiz que vai julgar, ele precisa saber quem é esse homem, porque geralmente a gente está falando de perfis de vítimas, mas também tem perfis de ofensores, e quando a gente fala do perfil criminal do ofensor, o ofensor de violência doméstica, geralmente ele é um bom pai, são poucos que têm antecedentes criminais, então ele não é visto como uma pessoa de potencial delinquente. Eu disse assim, mas o juiz precisa saber dessas questões de dissimulação, até porque isso vai ajudar no teu conjunto probatório. E daí esse caso foi remetido para a Justiça Federal. Então, também é importante a gente falar dessa transversalidade, porque às vezes pode parecer só uma agressão doméstica, mas ela pode ter reflexo em várias outras áreas e justiças. Daí eu falei para vocês, né, a questão do não comparecimento à vítima em audiência. Então, aqui os enunciados, tá? Eu também vou mandar para vocês todos os enunciados do Fonavid, eles são validados, estão na página do CNJ também, né, que é o Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica, que os juízes entendem, então, que o não comparecimento da vítima à audiência tem como consequência o prosseguimento do feito, que é contrário ao que eu falei para vocês, né? Muitas vezes costuma acontecer como da vítima não ir na audiência e o processo, né, ser arquivado, extinto. E aqui também no enunciado seguinte diz que a conduta da vítima de comparecer à unidade policial para a lavratura de boletim de ocorrência deve ser considerada como uma representação, ensejando a instauração do inquérito policial. Que também não é que é perguntado para a vítima se ela deseja representar ou não. Então, para evitar que, inclusive até que os crimes prescrevam, porque existe uma grande quantidade de crimes que prescrevem, né, exatamente porque a vítima não sabe que ela precisa de um advogado, que ela precisa ir no Ministério Público, que ela tem acesso a outros direitos. Então, também é importante verificar por que a vítima não compareceu à audiência. Falando da nossa atualidade, a gente tem também a questão das audiências de uma vítima vulnerável, que eu acredito que é as vítimas do direito previdenciário, que elas não têm dados suficientes de internet para uma audiência com chamada de vídeo. Muitas vezes o sistema da justiça também não é um sistema fácil de ingressar, entender, saber qual o link. Então, também faz parte na instrução e que pode, né, ser ter um treinamento dos oficiais de justiça, essa questão do quanto a pessoa entende, né, da parte digital, a ponto de fazer a audiência de forma digital e ser compreendida pelo juiz. A questão das audiências digitais, online, também incorre o risco que o ofensor pode estar ali,
né, do lado, que não tem como saber quais as pessoas estão nos locais. Durante a pandemia, foi realizado um procedimento que as mulheres que tinham audiência, elas se dirigiam até o CRAS ou CREAS do seu bairro para fazer audiência na presença da assistente social, que isso também é uma garantia de direitos, que ela não está sendo coagida pelo ofensor, que não tem ninguém ao lado dela dizendo o que ela deve falar. Isso mantém também assim as garantias do processo legal. E aqui daí, também, o processo de vitimização secundária, de violência institucional, que é aquele primeiro caso que eu li para vocês, né, da manicure que foi estuprada a caminho do trabalho por causa de né, da prisão domiciliar humanitária. Então, o juiz, a partir do momento que aquele caso vem a público, o juiz foi questionado. Então, e ele justificou, né, que ele concedeu baseado na resolução 62 do CNJ, estando o apenado em grupo de risco em relação ao Covid, né, porque ele era portador do vírus HIV, e de acordo com a própria unidade prisional onde se encontrava recolhido. É bom fazer um parênteses que os estupradores nas unidades prisionais, estupradores e pedófilos, não se tem, eles ficam na parte do seguro e não se tem muitos problemas com eles, principalmente porque o que aciona o gatilho deles não está presente. Por exemplo, o pedófilo não tem criança na unidade prisional ou não tem mulher, então ele é sempre um preso muito solícito, ele é um preso que ajuda os outros presos, ele é um preso que suporta as humilhações, ele é um preso que conversa constantemente com as equipes, né? Já conversei com juízes, promotores que também, né, às vezes reclamam dos laudos que vêm, né, dos presídios, que todo mundo tem bom comportamento, mas daí, né, o juiz opta, o Ministério Público vai lá, pede, né, a mudança do regime de prisão e aquela pessoa volta a cometer o mesmo tipo de violência. Então, também é importante na concessão dessas prisões, recursos humanitários, dessa troca de regime prisional, que o agressor seja acompanhado ou de tornozeleira eletrônica, se não tiver tornozeleira, né, se for um crime que envolva violência doméstica, que ele faça algum tipo de tratamento, que ele vá ao CREAS ou ao CRAS, que haja essas visitas domiciliares para não colocar a mulher de novo na questão da vulnerabilidade. E nesse mesmo caso, né, daí falando de violência institucional, a gente falou do judiciário que teve que explicar também, né, a Secretaria de Administração Penitenciária, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de SUSEP, eu sei que tem outros estados que têm outros nomes, informou que naquele momento não tinha condições sanitárias para a instalação de tornozeleiras. Então, também, assim, esse acompanhamento. Hoje, na violência doméstica, eu vou falar para vocês na próxima aula, tem um programa, que é Programa de Monitoramento ao Agressor, que é de tornozeleiras eletrônicas, né, especialmente para casos de risco extremo, de feminicídio, e eles têm prioridade 1, mas eu explico na próxima aula direitinho como funciona esse programa. Mas também é importante conhecer, né, todos os programas e questionar, porque às vezes o juiz determina a tornozeleira eletrônica, mas não tem, né, esse acompanhamento ali da questão da segurança pública, do executivo, de executar essa política, e muitas vezes o judiciário, que no caso vocês viram, o judiciário respondeu também por esse erro na segurança pública. Outro aspecto da vitimização secundária e da violência institucional é a concessão de medidas protetivas. A medida protetiva, ela já diz, ela é uma medida protetiva, né? Ela se refere em relação ao risco. Então, ela não está vinculada, quando a gente fala da medida protetiva da Lei Maria da Penha, ou das medidas de afastamento, quando vai passar pelas varas de vocês, às vezes uma mulher num processo vai pedir uma medida de afastamento de algum tipo de violência dentro da Justiça Federal, da
concessão dessas medidas. Então, a medida protetiva visa o afastamento do ofensor dessa mulher, ele visa resguardar ela. Tanto aqui eu não coloquei, mas ele visa resguardar a integridade física e psicológica. Então, a medida protetiva também é válida para violência psicológica. E nas varas especializadas, ela é dada em 24 horas. A lei Henri Borel, do ano passado, ela também determina que as medidas protetivas em casos que envolvem crianças e adolescentes sejam expedidas em 24 horas. Os juízos da violência especializada de violência doméstica também têm seguido essa mesma orientação. E quando a gente está falando de violência no casal, também é importante, mesmo que a mulher não registre violência contra a criança, poder o juiz ter essa escuta nessa audiência preliminar, se a criança sofre, né, esse tipo de violência, e enquadrar na lei Henri Borel. Já tive casos onde a medida protetiva foi negada para a mulher na vara especializada de violência doméstica e foi concedida na vara da infância e juventude pela lei Henri Borel. Então, a gente ainda precisa evoluir, porque existem as leis, as normativas, mas existe também o entendimento e a aplicação individualizada. E se entende que se a medida protetiva, ela, em casos de risco extremo, ela não for imediata, a gente deixa essa mulher mais vulnerável ainda. E também tem casos onde se protela a concessão dessa medida e é justificado, mas ele não abordou mais ela, ele não procurou mais ela. E isso acontece também nos casos de concessão, né, da renovação da medida protetiva. Muitos casos, o homem procura a mulher um dia antes de terminar a medida protetiva. Ele acha que terminou, então, nos casos de perseguição. Então, ele acha que terminou, a medida protetiva é eficiente, tanto que tem uma estatística, né, de que só uma de cada 10 mulheres, somente uma com medida protetiva voltou a ser agredida. Então, depois que o juiz concedeu a medida protetiva, 9 mulheres não foram mais agredidas. Então, a medida protetiva salva a vida, mas na questão assim da renovação, se entende tipo assim, ele não descumpriu nenhuma vez a medida protetiva, vamos revogar. E às vezes é nessa revogação, perto dessa revogação, que esse homem volta a perseguir essa mulher. E muitas vezes ela diz, nossa, 6 meses, 4 meses, eu já achei que ele, né, tinha me esquecido. Também tem o caso de homens que já constituíram um novo relacionamento e que, ao final da medida protetiva, voltam a procurar essas mulheres. Então, também é importante que, na questão do protocolo com perspectiva de gênero, essa análise do pedido de medida protetiva seja, sim, analisado com urgência. E ali, né, tem o artigo 16, que fala da questão que elas podem ser concedidas de imediato. Teve o ano passado mudanças na Lei Maria da Penha, também em relação às medidas protetivas, né, que basta a percepção da mulher sobre o risco e que a medida protetiva pode ser concedida agora já em sede de delegacia policial pelo delegado de polícia. E aqui tem um número bem interessante, que daí a gente fala de violência institucional. Em média, 30% das medidas, é uma pesquisa do DataJude, né, que diz que 30% das medidas protetivas de urgência são concedidas depois do prazo legal. Então, tem medidas em 1 hora, 2 horas, 5 horas, em 24 horas, 48 horas, mas tem um número significativo de medidas que são concedidas depois de 120 horas. E quando a gente está falando de segurança, 120 horas é muito tempo. Aqui eu quis trazer, como eu falei na última aula para vocês, desse espaço que o Ministério Público do Rio Grande do Sul inaugurou, que é o espaço Bem Me Quer, dentro de um programa do Núcleo Especializado em Atendimentos às Vítimas, para falar um pouquinho dos direitos às vítimas. E eu achei esse folder deles muito explicativo. Ali não tem, eu tirei o final, que vai ter o nome da instituição, o telefone, como a mulher pode acessar. Mas ele coloca, então, como direito à
das vítimas. O direito à informação, que ela deve ser informada sobre os seus direitos, os andamentos das investigações, dos processos criminais, de eventuais medidas de apoio e assistência disponíveis. Então, muitas vezes a vítima vai na delegacia, ela não sabe o que aconteceu com o processo. O Ministério Público Federal também tem um programa muito legal, que é a Sala do Cidadão, onde eles recebem as vítimas e dão essas informações. Agora, o Ministério Público Estadual também, porque existe a vítima leiga, então ela não sabe como funciona o sistema legal. E ela não sabe quem procurar, então ela faz o registro, ela sabe que tem um processo, mas ela nunca mais teve notícias do processo. Então é interessante esse programa porque respeita, então, o direito à informação, tem a questão do direito à participação, então que a vítima tem o direito de participar da investigação e do processo penal, tem a oportunidade de falar e apresentar provas. Isso é algo que muitas vítimas pedem. Elas querem ser escutadas. E por isso que elas dizem, não, eu quero ir na justiça, eu quero falar da minha história. O juiz vai me entender. E eu estou falando muito juiz, mas não é só o juiz, né? Porque muitas vezes também elas são atendidas pelos assessores, só que as pessoas que não entendem do sistema judiciário, todo mundo é doutor, ou todo mundo é juiz, ou todo mundo é delegado, ou todo mundo é promotor, tu trabalha num lugar, tu é aquela função. Então, essa questão de ser ouvida. Quando a vítima é ouvida, ela traz vários elementos de prova. E daí a gente volta lá no processo que a vítima deixa de ser só um elemento de prova, ela passa a participar. Porque quem sofreu o crime, quem sofreu a ação, foi ela. Quem tem informações sobre o caso, quem conhece o contexto, é ela. Então, esse direito de participação, várias vítimas imploram para utilizar. Todo o processo, a vítima não fala, alguém fala por ela. Né? Então, um advogado, ele seleciona o que é mais interessante para o seu cliente. E se recorta. Se a gente não deixar a vítima participar, a gente vai recortando. E a experiência que eu tenho é que as vítimas falam muitas coisas, inclusive coisas que seriam prejudiciais para elas. Mas é a questão também da reparação. Quando elas estão falando, elas estão fazendo uma reparação ao dano psíquico, né? Uma reparação do que elas sofreram dos danos emocionais. E daí a gente vai para o próximo direito, que é o direito à reparação. Então, a vítima tem desde o direito da devolução eventual de bens apreendidos, a reparação do dano. Na violência doméstica, a reparação do dano moral é presumida, então toda vítima que sofreu violência doméstica, ela tem direito à reparação de danos. Pensando na justiça de vocês, a questão da reparação de danos é muito importante, principalmente que ela traga provas que ela, né, foi atendida pela rede SUS, que ela recebeu a pensão do INSS, porque daí o Estado, né, pode pedir a reparação do que gastou com a vítima. Tem a questão do direito ao apoio. Então, a vítima tem o direito de ser encaminhada aos serviços de saúde, assistência social, jurídica e psicológica, educacionais. Então, tem uma série de políticas públicas e essa vítima tem o direito de poder reconstruir. Muitas vezes elas precisam desse apoio inicial e depois elas seguem sozinhas, mas é importante que elas saibam os telefones das defensorias, tanto a estadual quanto a Defensoria Pública da União, como que é o atendimento, que tipos de casos ela procura a Defensoria Pública da União, que tipos de casos ela vai procurar o Ministério Público Federal. Aqui também tem uma questão no direito de apoio, quando vocês atendem vítimas de violência doméstica, porque as equipes, então, da Justiça Estadual, as equipes multidisciplinares, existem normativas que elas podem atender vítimas encaminhadas por todo o sistema judiciário. Então, muitas vezes, se vocês precisam de um apoio e vocês não têm uma equipe especializada multidisciplinar, a Justiça Federal pode pedir o auxílio, encaminhar então para os núcleos especializados de atendimento às mulheres, para a equipe multidisciplinar da Justiça Estadual. E a questão do direito à proteção. Então, a vítima tem direito ao sigilo dos seus dados e, em eventual caso de ameaça, medidas protetivas, bem como prestar seu depoimento sem a presença do ofensor.
E aqui eu quero fazer um parênteses, porque eu já vi audiências onde é perguntado para a vítima: tu quer que ele fique? E daí ela diz assim: para mim, tanto faz. Eu não tenho medo dele. Quando ela diz eu não tenho medo dele, ela está dizendo que tem medo sim. Então, também essa escuta mais diferenciada, né? Porque ela relata essa pergunta, eu já vi muito feita, ela é feita toda vez em depoimento especial para criança. E tem crianças que dizem assim: não, eu sou corajoso. E a gente percebe que depois ela vai falando, ela está com medo, mesmo ela não vendo presencialmente o ofensor, essa vítima tem medo. Só a presença de saber que ele está ali provoca reações emocionais nela. E daí, essas reações emocionais, elas também vão se refletir no depoimento, na quantidade de informações que ela vai trazer, se ela vai conseguir fazer um depoimento conexo ou não, se ela vai esquecer detalhes, se ela vai gaguejar. Então, também isso é direito de proteção à vítima, onde o sistema judiciário precisa resguardar essa mulher ou qualquer outra vítima. E daqui a gente passa para a questão do trauma, né? Então, o trauma não é um evento que ocorre apenas em um momento do passado. Ele também deixa uma marca na mente, no cérebro e no corpo. Essa impressão tem consequências contínuas na maneira como o organismo humano consegue sobreviver no presente. Então, quando a gente coloca essa frase, a gente fala da questão traumática, qualquer acidente. O trauma é diferente para cada pessoa. Por exemplo, às vezes a pessoa vai passar por uma tentativa de feminicídio e ela vai interpretar que ela vai conseguir seguir a vida dela, ela não vai ter nenhum efeito que a gente chama do trauma, de reviver, das lembranças, dos pensamentos intrusivos, da hipervigilância, das questões físicas. E uma pessoa que passou por um acidente de trânsito, ela não vai conseguir prosseguir, né? Ela não vai conseguir trabalhar, ela vai ficar falando daquilo. E a gente percebe também, assim, vítimas. Quando a gente fala com vítimas de violência, a gente está falando de trauma, porque o primeiro quesito para a gente entender uma pessoa como vítima de violência, como sofrendo de estresse pós-traumático, é ter passado por uma violência. Né? Então, a pessoa só tem estresse pós-traumático se passou pela violência, se foi vítima, se presenciou ou presenciou essa violência. E então provoca uma marca no cérebro, e ela vai ter, porque ele atinge a memória, a amígdala, ela tem uma modificação de estrutura cerebral. Ela vai ter modificações no comportamento dessa vítima, que ela vai ou deixar de sair de casa, vai evitar os lugares que ela ia, vai evitar essas lembranças, e no corpo, que ela passa a ter, tipo, ataques de pânico, vários outros tipos de consequências. Então, embora tenha ocorrido no passado, ele deixa uma marca. A gente sabe que o trauma, a gente chama, pode ter uma reação até 3 semanas do fato, a gente chama do estresse agudo, né? Então, a pessoa conseguiu, às vezes ela passa, sei lá, por um furto, por um roubo, mas ela conseguiu, ela teve aquele estresse de não conseguir dormir, de não conseguir ir no lugar, de não conseguir ver pessoas com aquela característica física, mas depois passa. E a gente tem casos, né? A gente diz que tem uma média de 12 meses, né? Que a pessoa começa a sentir os sintomas. Se ela tiver um apoio, se ela tiver dentro de um tratamento, ela tem um prognóstico melhor, ela tem chances de evoluir, mas tem casos onde esse trauma pode perdurar por mais de 50 anos. Então, principalmente nos casos graves, e acho que é da justiça de vocês, a questão dos crimes de tortura, essas vítimas começam a ter esses efeitos durante a vida inteira, elas não conseguem elaborar. Vítimas de estupro, vítimas de tráfico internacional, né, onde essas vítimas são prostituídas, então elas vão ter um dano a longo prazo. Também quando a gente fala de trauma, então a gente está falando, então, que ele resulta de um evento, que é um crime,
de uma série de eventos ou de um conjunto de circunstâncias que é experimentado pelo indivíduo, como físicas, emocionais, que são prejudiciais, né, ou que têm risco de vidas e os efeitos são adversos e duradouros, tanto no funcionamento mental, social, físico, emocional, laboral, né? Tem uma corrente também que coloca a questão espiritual. Quando a gente está falando de trauma, a gente está falando de 3 E's: do evento em si, do crime que ela passou, dos efeitos, né, desse evento e da experiência traumática. E é essa experiência traumática que as mulheres relatam na justiça. Então, quando elas dão um depoimento, elas estão em busca de falar da experiência. E a gente tem que pensar que cada experiência é singular, como é uma forma diferente para cada sujeito, como eu falei para vocês, sempre vai depender dos fatores de risco e proteção, do ambiente, se é um ambiente facilitador ou não, dos fatores de personalidade e também do suporte social. Então, de quais pessoas estão próximas e podem auxiliar essa mulher. Aqui eu tenho medo de sair, qualquer barulho, eu era uma pessoa feliz, assim, brincalhona, sempre pra cima. Hoje eu estou dispersa, eu tô medrosa, eu pareço uma criança que precisa de proteção dos meus filhos pra me sentir segura, da minha irmã, da minha família em si. E mudou tudo. Eu era uma pessoa feliz e eu sinto que uma parte minha, 90%, morreu. Que ele tirou tudo de mim. Meu sentimento de dor, tristeza e revolta. Minhas filhas também estão com medo. A mais velha está fazendo tratamento psicológico. Ela não sai pra rua, ela quer só sair de Uber porque ela acha que vai acontecer. E eu tenho que falar pra ela que não vai acontecer. Que isso aí não vai acontecer. Então, isso é muito ruim, muito ruim. E como mulher, eu não consigo mais. Tenho nojo de mim, eu não consigo me olhar no espelho como antes, não consigo me ver como antes, sabe? O que mais me dói é saber que eu não posso dizer pra minha filha dar a certeza que o mundo é seguro depois disso. A tua filha abrir a porta de uma sala de hospital e ver a mãe machucada, a mãe em pânico, e ter que dizer pra ela o que aconteceu. E tu desabar. Porque às vezes da noite eu desabo no choro e ela tá ali me abraçando, eles estão me abraçando e eu falo, vai ficar tudo bem, desculpa. Mas não tá tudo bem, não é fácil ser forte todo dia, não é fácil. Eu acordo no meio da noite lembrando a voz dele, ele falando as coisas, ele me batendo. Eu tô sentada, eu não consigo. A minha cabeça fica só nisso e eu não entendo por quê. Então, aqui eu quis fazer esse vídeo para vocês perceberem os efeitos do trauma. A gente falou na aula passada e a gente está falando nessa aula do quanto ele repercute na vida dessa vítima e em todos os sentidos. Que ali ela diz que não consegue sair, então provavelmente ela não consegue trabalhar. Se ela não consegue trabalhar, ela não tem como garantir a subsistência da família dela. Ela não consegue, então, se relacionar com outras pessoas. Ela era casada, né? Ela acabou se separando porque o marido não compreendeu, porque às vezes o entorno não compreende todo o dano que acontece. E vocês viram na fala dela que isso não repercutiu só nela, repercutiu nos filhos. Então a gente também tem vítimas indiretas que não conseguem sair de casa, que deixam de trabalhar, que têm medo de sair na rua e acontecer com elas também. Então a gente percebe que a violência, ela é cumulativa, ela vai atingindo todas as pessoas, ela vai contaminando todo o contexto ao redor. E pensando na Justiça Federal, imagina quantos casos passam por vocês, né, de rever benefícios, auxílio-doença ou outros benefícios assistenciais, que pode ter um fundo, né, na violência doméstica. Porque essa mulher, ela chegou no INSS só com CID.
Muitas vezes o CID é só de depressão, sem o contexto, o que adoeceu ela, e a diferença de poder escutar. E quando a gente faz essa escuta, a gente percebe o quanto ela está adoecida e o quanto ela precisa de suporte e ajuda. Daí, falando nas técnicas de escuta, né, a gente já tem esse termo escuta humanizada, que vem, né, da rede de saúde. Então é um programa que se chama Humaniza SUS, e também tem o Humaniza SUAS, né, que ele está dentro da Política Nacional de Humanização, que começou lá em 2003, para tratar de pacientes, então, poliqueixosos, pensando na questão de uma clínica ampliada para esses pacientes que o tratamento comum não dá certo, que todos os tratamentos falham. Então, o que a gente pode pensar em fazer para eles? Então, ele vai trabalhar em cima de alguns valores, que é a autonomia e protagonismo, corresponsabilização, né? Porque isso, tu viu, aquela vítima falou em autorresponsabilização, ela se sente culpada pela violência que ela sofreu. Mas como que a gente pode se corresponsabilizar com essa pessoa, né? De dizer aqui, olha, eu tô aqui do teu lado, eu sei que os juízes não podem falar isso na audiência por causa do direito do contraditório, mas tem equipes que podem fazer atendimento prévio, não de dizer eu estou do teu lado, a gente está aqui pronto para te ouvir, né? A gente gostaria muito de ouvir o que tu tem para nos falar. A questão também, dentro desses valores da escuta humanizada, dos vínculos solidários, a participação coletiva, porque envolve a vítima, envolve a equipe de saúde, envolve a família. Muitas vezes, quando tem essa intersecção com a justiça, envolve também, assim, reunião de equipe, porque o judiciário também demanda, eu não sei, a Justiça Federal, mas a Justiça Estadual demanda muito a rede de assistência e saúde. Então, quais são os métodos que se utiliza, né, nessa escuta humanizada? Sempre ter uma equipe de referência. A pessoa vai falar quando ela adquire confiança, não é no primeiro contato. E daí tu imagina como é difícil para uma pessoa vir falar no judiciário. Ela nunca viu o juiz, ela nunca viu os assessores, ela nunca viu aquelas pessoas, e ela vai ter que falar das coisas mais íntimas, das piores dores naquele momento. E dentro do SUS também, na questão de elaborar um plano terapêutico individual, e que hoje, na próxima aula a gente vai falar isso, a gente, né, nos casos de violência, a gente elabora um plano de ação, né, individual para o caso de violência. As técnicas, então, na escuta, toda informação é relevante. O vínculo afetivo é esse vínculo de estar disponível, né? De ser sempre a mesma pessoa. As vítimas reclamam de ter que contar toda vez para uma pessoa diferente, né? Elas dizem assim, agora vai começar tudo de novo. Trabalhar a questão das expectativas com o tratamento e passando assim para a questão jurídica, falar das expectativas com a justiça, porque às vezes ela tem expectativa que a pessoa vai ser presa, e aquele crime a pessoa não vai ser presa. E a gente sempre pressupõe que a vítima já foi informada pelo seu advogado, mas muitas vezes ela não teve acesso ao advogado. Na Justiça Estadual, aqui no Rio Grande do Sul, os tribunais de justiça hoje eles têm uma sala, que se chama Sala Nêmesis, onde a vítima fica separada do ofensor, para evitar, vocês estão vendo que eu estou fazendo um paralelo entre os dois, mas depois a gente vai falar também do judiciário. Então, a vítima fica separada do ofensor, porque muitas vezes já é intimidador ela ficar no corredor, esperar para audiência de frente a frente com o seu ofensor. Então, ela fica nessa sala separada, e nessa sala tem estagiários de direito e de psicologia que vão dar essas informações para ela, inclusive preparar ela para essa audiência. Quem é quem? Olha, o juiz vai estar lá, como tu se remete ao juiz? Que as pessoas também não sabem das linguagens, das formas de tratamento jurídico. Então, como que ela se remete, como que ela vai falar. Então ela vai falar no primeiro momento, depois o juiz vai perguntar. Então essa questão de trabalhar com as expectativas de como vai ser trabalhando com segurança psicológica, que as pessoas elas paralisam diante do que elas não sabem, né, de um futuro incerto, do que elas não sabem o que vai acontecer.
a questão de evitar julgamentos morais ou culpabilizantes. No sistema de saúde, para esses pacientes se faz mais ofertas e menos restrições, especificar as ofertas, né? Então, o que pode ser ofertado? Para o sistema jurídico, a gente pode pensar no que pode, nas ofertas, então, na questão dos programas, dos encaminhamentos, o que ela pode, o que o judiciário pode inserir ela. Então, evitar iniciar com questionamentos. Então, acho que é muito importante sempre a pessoa se apresentar e escutar, fazer a escuta livre e depois ir afunilando para o que é necessário. E verificar se, né, aqui o paciente, mas no caso jurídico, né, se a vítima ou ofensor, se a pessoa que está na tua frente compreendeu o que tu disse. E muitas vezes elas fazem sim com a cabeça e elas não entenderam nada. Então, essa escuta qualificada, estar ali presente para ouvir. E a partir do momento que o outro, né, os dois interlocutores, a outra pessoa está disponível, a pessoa vai falar mais. Eu acho que um dos agravantes do judiciário, da escuta tanto em segurança quanto no judiciário, é porque não dá para esquecer que ela tem um motivo. Né? Ela não é uma escuta de saúde que está ali aberta para o tempo inteiro, que ela tem um objetivo, que é saber exatamente daquela situação. Mas os detalhes mais importantes, o maior número de informações vai ser dada se propiciar essa pessoa a falar. Então, acho que é importante abrir o espaço de fala livre e depois afunilar para as perguntas objetivas. Então, aqui também a escuta humanizada na segurança e no judiciário, ela tem um objetivo, que é evitar a revitimização, facilitar a coleta de provas do curso da investigação do processo e encaminhar para uma rede de atendimento. Por que é importante? E às vezes se pergunta, por que é necessário encaminhar para a rede de atendimento? Porque senão essas pessoas vão voltar sempre. Então, a rede de atendimento é uma alternativa para a gente saber que essa pessoa está atendida em todas as suas necessidades e que vai reduzir o risco dela sofrer novas violências. Então, existem técnicas de entrevistas, que elas podem ser utilizadas tanto por suspeitos, vítimas e testemunhas. É a mesma técnica, tá? E com o suspeito também funciona, né? A questão de dar segurança, de ter o mesmo respeito. Com crianças e adolescentes, a gente já tem uma legislação bem estruturada, né? Que fala desde o ambiente, que num ambiente adequado e reservado, a tendência é que a pessoa fale mais. O profissional é preciso estar capacitado para fazer essa escuta. Existem cursos, então, em referente ao depoimento especial, à escuta protegida, né? Existe também normativas, que existe o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense para Violência Sexual com Crianças e Adolescentes. Mas esse protocolo ele pode ser utilizado em qualquer tipo de entrevista, inclusive com mulheres. E o depoimento especial com mulheres. Então, tem esse protocolo de escuta humanizada e não revitimizadora, que é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é esse aqui que vocês estão vendo, né, que é um protocolo de orientações para mulheres em situação de violência, que busca assegurar, então, uma escuta humanizada, tanto pelo Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e o CEVID. Então, busca, então, implementar e uniformizar a linguagem que se fala com essa mulher, impedir a revitimização, fazer uma oitiva respeitosa, incentivar a qualificação, então, de todos os atores do Poder Judiciário, segurança, então, todo mundo que tiver esse contato com a vítima, e assim, daí poder fazer essa qualificação desde a pessoa. A segurança institucional é muito importante, muitas vezes eles não entram, né, na questão das qualificações, da perspectiva de gênero, de como abordar, e daí eu não coloco só a perspectiva de gênero, é importante ter a perspectiva de gênero, raça, a questão do etarismo, de todas as vulnerabilidades, né, a diversidade sexual. Então, é importante que a primeira pessoa que receba
já receba essas pessoas de uma forma agregadora, porque se elas não se sentirem seguras, se elas se sentirem discriminadas já na porta de entrada, elas já vão ter medo. Quando elas chegarem na sala de audiência do juiz, elas já não vão falar muito. Então, assegurar o acesso à justiça e estimular as boas práticas. A gente tem um outro que eu deixei para a próxima aula, para a gente poder também falar da escuta especializada através da avaliação de risco de violência, e a gente vai falar da próxima aula, do FONAR, que é uma política do CNJ, inclusive para conceder as medidas protetivas. Ele é um instrumento excelente, por quê? Porque ele tem perguntas. Então, conforme eles têm perguntas guias, e quando tu começa, tu dá uma abertura pequena e depois vai para as perguntas guias, que daí a mulher começa a falar exatamente o que é o objeto do judiciário, porque se tu abre também para fala, muitas vezes a pessoa vai contar desde dos primeiros fatos, vai contar outros fatos que ela não vai conseguir identificar o que é relevante. E a gestão de risco de violência, o plano de segurança e o plano de ação. Nos casos de violência, trauma e violência doméstica, e mesmo nas entrevistas, é bom a gente sempre considerar que a memória tem um fator importante nisso. Então, a memória do trauma faz a pessoa, existe a amnésia traumática, existe também sintomas dissociativos, onde a pessoa quer esquecer, então faz com que a pessoa comece a esquecer fatos. Os tratamentos que ela recebe na rede de saúde, as medicações também vão agir sobre essa memória. Então é sempre melhor que a escuta seja mais próximo do fato. Então que essa escuta mais próxima do fato, ela seja a mais completa, porque eu sei que o depoimento que vale é o depoimento em audiência, na frente do juiz, na frente do advogado de defesa, respeitando, né, todos os direitos, Ministério Público respeitando todos os direitos. Mas talvez num processo de longo prazo, onde a vítima demore muito para ser ouvida, tu vai ter essa perda significativa. Então, se tiver órgãos, por exemplo, as equipes multidisciplinares das varas, essa própria sala do Ministério Público que vai, né, fazer essa gravação em vídeo do depoimento da vítima, ou o CRAS, CREAS, daí a gente pensando na rede mais ampliada, que colete também informações, ou o próprio servidor público, que todos vocês têm fé pública também, que possa coletar, se não gravar, fazer um relato. Isso ajuda muito para poder pensar, tipo assim, o que aconteceu mais próximo. Prontuários médicos, então tem uma série de informações que pode se buscar mais próximo dos fatos. Aqui a gente também tem, passando muito tempo, a questão do vício além, né, das pessoas de memória, a questão de quando são crimes de conhecidos, né, que pode ter a questão da coação, do vício no depoimento, de não ser a vontade da vítima, dela não querer implicar, dela receber, né, a pressão de outros familiares. Então, quanto mais próximo do fato ela for escutada, informações mais relevantes, inclusive de memória, vão ser atingidas. E aqui, daí também falando do método de entrevista investigativa, a gente tem esse método PES, que ele fala da questão do planejamento e preparação, então, ter conhecimento do caso, né, antes da entrevista, para elaborar pontos principais, gastar, então, um bom tempo na questão de engajar e explicar, a gente chama de rapport, né, que é desenvolver esse relacionamento com a vítima, essa questão da empatia e da confiança, porque quanto mais a vítima confiança, não só vítima, suspeitos também, quanto mais ele confia em ti, mais informações relevantes ele vai te dar. Então, é desde o ambiente, né, de colocar num lugar confortável, de oferecer uma água, de se apresentar, né, e isso também ajuda. Quanto mais confiança o entrevistado tem no entrevistador, melhor o resultado.
o relato e clarificação. Então, um tempo de relato livre e depois, né, já indo para perguntas diretivas. Sempre perguntas abertas em vez de perguntas fechadas, perguntas que não sejam sugestivas de sim ou não, porque quanto mais ela falar, mais elementos dá, né, para as duas partes. Defesa, acusação e também o juiz. Então, né, propiciar que ela fale e depois fazendo perguntas pontuais e também um fechamento da entrevista, agradecendo, se colocando disponível. Ali, no método, tem uma terceira que diz assim, avaliação. O que é avaliação? Porque existem entrevistadores. Quando tu é treinado no método, tu passa por avaliações constantes. Então, tu vai ter entrevistas gravadas e depois essas entrevistas vão ser analisadas, tipo, número de perguntas abertas, fechadas, sugestivas e o número de respostas. A gente tem já inúmeras pesquisas que demonstram, tá, que as informações mais relevantes foram no relato livre, que conforme a forma que ela é abordada, né, que o entrevistado é abordado na clarificação, ele vai falar mais ou menos. Outra questão importante é, as pessoas seguem um script, né, e elas leem os comportamentos verbais e não verbais. Então, quando alguém está depondo, ele está olhando para o juiz, ele está, né, olhando para o entrevistador dele para ver se ele está sendo validado. Então, isso é importante validar a pessoa entrevistada. Depois se separa com as outras provas do processo o que é verdade, o que é mentira, o que é real, o que faz sentido. Mas muitas vezes validar acenando a cabeça, mostrando que está ouvindo, já é o suficiente para que ela relate mais informações. Aqui, então, todo atendimento de vítima de violência tem etapas. Essa escuta e formação de vínculo é a primeira etapa do acolhimento. A gente vai para uma segunda etapa, que é a identificação dos tipos de violência. Para o judiciário, né, essa segunda etapa seria a questão da identificação do crime, fazer falar. As outras etapas é da rede, e daí a gente conversa melhor sobre elas na próxima aula. Mas é muito importante, principalmente para quem trabalha em ouvidoria da mulher, os assessores que fazem esse primeiro contato, ou mesmo quando essa pessoa busca informação na Justiça Federal, que vocês sejam gentis, tenham uma postura livre de julgamento, isentar, né, essa mulher de culpa, porque como vocês viram nos relatos, elas já se autorresponsabilizam e se culpabilizam, demonstrar acreditar no relato, então não importa, depois se vê o que desse relato faz sentido com o que está no processo, mas a gente sempre, em primeiro momento, acredita no relato, evitar perguntas desnecessárias por curiosidades, esclarecer dúvidas. No final, agradecer a confiança dessa pessoa, não prometer sigilo, porque está no ambiente jurídico, explicar os procedimentos e encaminhamentos daqui para frente, verificar como a pessoa está se sentindo, e daí sim, né, abordar um tópico neutro é qualquer coisa, para ela se sentir melhor, para ela poder sair, porque às vezes quando elas relatam experiências traumáticas, elas ficam muito mobilizadas, elas choram, elas não conseguem falar, é difícil, é muitas pausas, então o que a gente puder propiciar para que seja diferente é válido. E aproveitando, eu finalizo a nossa aula e convido vocês para a nossa última aula, na sexta, que é as estratégias de enfrentamento à violência de gênero, falando sobre a intersetorialidade, articulação de rede e atuação com perspectiva de gênero, onde eu vou trazer um estudo de caso para essa situação também. Professora, temos 2 intervenções ali no chat. A da Simone Fortes e depois do colega Pablo. Uhum. Tu quer falar para mim? O que é que eu leio aqui? Posso falar. E se eles quiserem abrir o microfone e me perguntar também...
Tá, a do Pablo, pergunto, como a barreira da comunicação tem sido enfrentada no Poder Judiciário em relação à mulher com deficiência em situação de violência? Então, nem todos têm pessoas que possam auxiliar, que nem intérprete de Libras. É importante quando... Eu acho que os tribunais já têm, tá? Vocês me digam se vocês têm. Talvez no interior não... né? Às vezes uma comarca muito no interior do Rio Grande do Sul, Paraná, muito longe, não tem um intérprete, mas é importante ver o que tem nessa rede para essa mulher, para poder auxiliar. E toda a rede ela é bem deficiente, desculpa a analogia, mas é bem deficiente em relação às pessoas com deficiências. Então, existe CAPS que diz que tem intérprete de Libras e tu encaminha, ninguém atende essa pessoa. Então, ela passa um grande problema em relação à comunicação. O que tem hoje? Uma vez eu atendi uma vítima com aplicativo. Depois eu posso procurar o nome, é um aplicativo onde eu falava e o aplicativo fazia a linguagem de Libras para ela e depois traduzia, só que, assim, se perde muito, né? Mesmo com essa tradução na questão de sentido, porque é uma escuta mais demorada. Mas se tu tiver uma pessoa de referência na rede, que essa mulher com deficiência, ela acesse um serviço, também poder pedir o auxílio desse serviço para ajudar nessa comunicação, porque é uma pessoa de confiança dela, onde ela vai relatar mais dados do fato criminal. E tem muito, tá? Mulher com deficiência, exatamente por causa dessa barreira de comunicação, por causa que ela é desacreditada, ela tem a barreira de chegar na justiça, né? Dos meios, então ela sofre muito mais violência. Temos da Simone Fortes. Não sei se a senhora quer, é bem extensa dela. A senhora quer ler ou posso ler? Tá. É a tô lendo última aqui, ali. então, Simone... Isso, reproduzir. Como podemos mapear a violência doméstica nas perícias previdenciárias a partir dos indícios sintomáticos? Normalmente, nas ações que envolvem benefícios por incapacidade, não temos audiência. Então, o momento em que a mulher terá a oportunidade de falar será a perícia médica, onde, em geral, só é avaliado o CID principal. Mas é muito rotineiro nas perícias psiquiátricas em mulheres a constatação do cenário poliqueixoso apontado pela professora. Que tipo de quesito poderia nos ajudar a identificar a violência subjacente? Seria interessante, nesses casos, a avaliação psiquiátrica com sintomatologia poliqueixosa, por exemplo, contar com a avaliação psicológica, ainda que tenha sido mencionada a existência de violência doméstica. Eu acho que a pergunta direta é sempre válida, né? Se essa mulher sofre algum tipo de violência, como que é o relacionamento, daí não, né? Porque vocês analisam os documentos, mas poder que o perito, daí a gente poder pensar nisso, que o perito possa perguntar para essa mulher como que é o relacionamento dela, se ela sofre algum tipo de violência. A gente acha que elas vão falar não, tá? Mas elas dizem sim. E esse é o relato que acontece nos CAPs. Então, tem várias sintomatologias. O que é principal? Que elas levem, e daí eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito com a rede, da documentação, porque ela é poliqueixosa, ela acessa vários serviços da rede. Então, que ela possa levar esses documentos. Eu sei que a Rede SUS se nega, tá? Da CID, eu já tive alguns problemas, que as vítimas voltavam na delegacia e pediam CID para mim, porque o médico da UBS se negou a dar, porque era para o INSS, que ia a questão da violência. Então, também a questão dos prontuários médicos, o histórico dela está no prontuário, o prontuário é direito dela, ela pode ir lá na secretaria e pedir, mas para a gente poder fornecer para o judiciário mais documentos, por exemplo, se ela frequenta o CRAS, o CREAS, os relatórios de atendimento. Então, nesses relatórios, se ela relatou que foi vítima de violência, está nesses relatórios, no CAPS. Então, na rede, existem várias entradas que ela deu. O maior problema no judiciário é que a gente não consegue conectar essas entradas, e porque essa mulher só entra, a gente não dá
um tratamento amplo para ela. Então, ela entra e ela sai, porque a gente não consegue fazer uma rede, elaborar um plano. A gente só olha para a nossa área, a gente recorta. Quem cuida do pé olha para o pé, da cabeça, da mão e esquece o resto. Então, eu acho que depende, sim, de pensar numa elaboração de quesitos, inclusive perguntando para ela se ela já sofreu algum tipo de violência, como que é o relacionamento íntimo. Os médicos assistentes, tanto do SUS quanto particulares, eles desconfiam, tá? Porque muitas vezes eles pedem ajuda, por exemplo, do psicólogo. Olha, ela volta sempre aqui com problema de pressão, só que assim, ó, cada vez que ela briga com o marido, dá o pico de pressão, não tem, ou de diabetes, eu não tenho mais nada o que fazer. A minha parte clínica eu fiz. Então, isso vai aparecer nos relatórios. Então, é importante que esses documentos sejam reunidos para que o juiz possa tomar essa decisão. E a última, doutora, do Roberto Gonzalez, sobre a questão do sigilo, como fica a confiança no caso das mulheres que não têm certeza se querem dar continuidade ao processo. Então, assim, ó, o que eu penso sobre o sigilo? Primeiro, lembrando, estou dividindo um monte de caso meu com vocês. E por quê? Porque a gente está aqui num ambiente sigiloso e a gente está fazendo uma capacitação para estudo, não estou identificando as pessoas. Muitas vezes a questão do sigilo, a gente deixa de ajudar as vítimas pela questão do sigilo. O que a gente faz? A gente pergunta se a gente pode compartilhar as informações dela com tal instituição. Geralmente, elas dão autorização e elas ainda dizem que preferem. Elas dizem assim, eu prefiro que tu fale com outro profissional, porque senão eu vou contar tudo novamente. E tem outra coisa, a questão... porque parece que quando o profissional fala, tem maior valoração, e é um erro. Né, de todas as áreas, da saúde, da justiça, da assistência, que a gente fica muito preso à percepção do outro profissional. Então, acho que é importante conversar com a mulher a questão do sigilo, tá? Combinar com as instituições, então, vocês estão numa instituição, termos de cooperação interinstitucional, porque o que acontece, né? A mulher, todo documento jurídico é sigiloso, o de saúde também, e muitas vezes a gente não consegue juntar esses documentos porque uma informação não chega na outra. Então, eu acho que é exatamente isso. A maioria das profissões tem o sigilo, existe o sigilo médico, o sigilo psicológico, o sigilo jurídico de vocês, e eu acho que tem um ponto que a gente tem que bater. Onde a gente quebra o sigilo quando está em risco de violência. Risco de violência, a gente não pode deixar que o sigilo impeça a proteção da vítima. Então, quando a gente está falando num risco extremo, quando a gente precisa proteger alguém, então tem razão para esse sigilo ser quebrado, porque a gente está atuando em prol da vida. Acho que não temos mais intervenções, só agradecimentos, doutora, pela excelente explanação, lhe dando os parabéns. E se ninguém mais gostaria de fazer alguma complementação, a gente vai para o término da aula. Alguém gostaria de fazer alguma... Eu quero perguntar para eles, antes de terminar a aula, para eu montar o caso, estudo de caso para vocês. Vocês querem do que essa mulher, ela vai acessar a rede, vai ter várias do direito previdenciário, do direito penal, se vocês têm alguma dúvida na área de vocês, tipo assim, como contatar a rede, o que eu posso pensar para depois trazer alternativa que possa ajudar vocês a fazer rede, auxiliar nos casos de vocês. Eu não sei se vocês preferem mandar para a Patrícia, se vocês preferem depois mandar no chat, mas não precisa vocês me trazerem os casos de vocês, por causa do sigilo, mas principalmente da área de vocês. Quais são as maiores dúvidas e o que a gente podia pensar numa estratégia? Né? O que a justiça não consegue resolver que vocês precisariam de uma rede maior? Tivemos 2 intervenções, 2 votos pelo direito previdenciário. Previdenciário, tá. Isso ali. Então vamos lá para o INSS. 3 votos agora. Previdenciário e 4, eu acho que o previdenciário está saindo na frente. Tá bom, 5 então. manifestações.
do previdenciário. 6, acho que pode ser a área escolhida. O que a senhora acha? Sim, a gente vai colocar várias violências, tá? Porque a violência é muito ampla, mas a gente vai colocar o fator previdenciário. Eu vou trabalhar bem as estratégias que vocês podem utilizar na questão do direito previdenciário. Então, seria isso por hoje. Seria. Parabéns por mais uma aula de excelência, né, de conteúdo de qualidade. Obrigada pela sua disponibilidade, obrigada pela presença de todos os participantes. As aulas ficam gravadas, né, no ambiente EAD, lembrando que lá vocês podem rever as aulas e também validar alguma presença que porventura não tiveram como fazer. E encontro todos na sexta-feira, então, no mesmo horário, aqui na mesma sala do Zoom. Até lá. Obrigada, professora. Bom final de tarde a todos. Obrigada e até a próxima aula. Até a próxima aula. Bom trabalho a todos.